A razão desta ligação é que nós temos um grupo de estudo e hoje é dia de estudo, mas nós vamos produzir a palestra dentro de uma dinâmica presencial e virtual. Que Jesus, o nosso Mestre, possa interpenetrar em nosso íntimo. Ele é como um sol que aquece, que ilumina, que potencializa, que renova. Mas é necessário que abramos os nossos corações, os nossos sentimentos, as nossas estruturas intelectivas para absorvermos todo esse elan renovador, positivo, para que assim possamos estruturar dia a dia a nossa emancipação espiritual das amarras que nos prendem ainda a determinados condicionamentos negativos, perturbadores, vinculados, portanto, às nossas infelizes tendências materializantes. Abramos então a mente e abramos os nossos sentimentos para que esse sol interior possa buscar o nosso espírito e acordá-lo dia a dia, hora a hora. Quando nós abrimos o livro O Nosso Lar, no capítulo 3, nós vamos ver que André Luiz, que é Carlos Chagas, era um médico, pesquisador, uma pessoa que tinha um potencial fantástico, mas se prendeu, óbvio, como todos nós. E esse capítulo é como se nós estivéssemos nos preparando para chegar no mundo espiritual como André Luiz ou como você mesmo, dentro do seu porte de preparação, aclimatando-se antecipadamente ao mundo espiritual. E depois de 8 anos, 2 capítulos altamente terrificantes, ele consegue perguntar: alguém administra o orbe? Administre a minha dor. Acorda para a realidade e é conduzido por Clarencio para a instituição Nosso Lar. E é exatamente aí que começa o capítulo 3. Ele está na maca, no pórtico da colônia Nosso Lar, um portal imenso de beleza indescritível, alto, pleno de vegetações. Clarencio toca um ponto, que é o que abre aquele portal. O portal se abre e imediatamente uma clarificação, uma iluminação, uma participação fluídica completamente renovadora envolve André Luiz. Ele começa a ver um filete de luz como numa cascata iluminada, edifícios, determinadas paisagens indescritíveis, de beleza profunda. E ele começa a sentir uma alteração. Iniciemos aí. Ele começa a assistir, registrar, sentir, documentar uma certa alteração
alteração psíquica, alteração fluídica. Ele começa a sentir um pouco mais leve. Eis que a maca e a equipe se defronta com um edifício lindo, belo, porém um hospital. 2 enfermeiros jovens vêm com um aparato e faz com que ele seja trasladado lá agora por uma outra estrutura, a fim de ser socorrido. Adentra num aposento maravilhoso e se reclina a uma cama confortável. Não estava nas ondas umbralinas, não estava todo envolvido em painéis espirituais altamente perturbadores, cheiro acre, nauseabundo. É quando adentra nesse aposento, já é recolhido em um ambiente completamente renovador. O que aconteceu com seu perispírito? Foi limpo. Pelo ambiente, foi reestruturado fisicamente e já começaram a atendê-lo. E ele recebe então água fresca. Porque lá nos 2 capítulos, quando ele tinha sede, ele viu um filete de água e ele se projetava para o filete de água, mas era lama. E quando ele pensava em ver alguma coisa superior e linda, era nada mais do que sofrimentos. A água fresca, vocês poderão perguntar, mas por que água fresca? Se quando você desencarna, você tem o princípio da saciedade, não tem mais sede, não tem mais fome, dispara-se o princípio da saciedade. Mas a água fresca veio para depois vir um caldo, que seria uma sopa. Água fresca, caldo. Então vamos à questão 257 do Livro dos Espíritos. Quando Allan Kardec diz aos espíritos, e os espíritos respondem: quando o condicionamento humano ainda está vinculado ao campo da matéria, não há condições de absorção de outros potenciais, a não ser que ele não registre a dor e o sofrimento de ter aquilo que ele gostaria de receber. O que ele gostaria de receber quando ele foi socorrido? Água fresca. Tinha condicionamento para isso? Não. Estava vinculado à matéria. Então, na vinculação da matéria, era necessário que ele sorvesse água fresca. E os espíritos podem materializar água, caldo? Sim. Questão 158 do Livro dos Médiuns. Pela força do pensamento, é possível você documentar, materializar, metamorfosear, produzir o que é necessário ao condicionamento de alguém que precisa ser socorrido. Então é muito comum em hospitais, em colônias, a recepção de espíritos com sofrimentos ainda muito vinculados à matéria, precisar daquilo que seria um condicionamento para realmente saciar aquilo que lhe angustia.
Dentro desse painel, nós vamos encontrar uma pergunta agora, tirando do capítulo 3. Estamos nos condicionando a alimentos mais frugais, a uma alimentação, sim, rica de proteína, carboidratos, mas com uma maneira um pouco mais balanceada? Ou ainda temos aquela fome voraz de pratos e pratos? Ainda temos aquela fome quase que enlouquecida e aquela sede que às vezes não é sede de água, muitas vezes é sede de alcoólicos. Estamos condicionados ainda a um vinho capitoso. Vinho capitoso, se é vinho, você tem para com ele um fator preocupante de ligação por necessidade em condicionar-se a ele. E quando você chega em qualquer festa, há uma sede do vinho capitoso. As marcas ficam por conta da predileção de cada um. Se você está condicionado ao alcoólico antes do almoço ou do jantar, você está fazendo um condicionamento no seu espírito. E isso vai gerar, ao desencarnar, fragilidades para manter-se equilibrado, tranquilo, calmo, muito seguro de si, porque alguma coisa lhe angustia, alguma coisa lhe incomoda e alguma coisa lhe provoca ansiedade pelo condicionamento alcoólico. O que nós precisamos fazer, atendendo o capítulo 3 desta obra fundamental, desfazendo-nos, descondicionando-nos de determinadas chaves emocionais em dependência de condicionamentos altamente materializantes. Começar, se possível, mais cedo, a não ter hábitos de condicionamentos entorpecedores. Alimentação, sim. A carne é importante por uma série de fatores. Tudo bem, façamos uso dela, mas com muito equilíbrio e sabedoria, sem aquela escravatura, como se fosse uma necessidade de fazer aquele ritual que você vai encontrar onde? Num lugar em que as pessoas costumam fazer em casa um churrasco. Esse churrasco é lindo, maravilhoso. Só que ele é acompanhado de vários condicionamentos negativos. Um dos condicionamentos negativos é o alcoólico. Outro condicionamento negativo música de paredão. Tabaco. Música de paredão.
além da música de paredão, o ritmo forte do batuque. São ritmos pesados, ritmos que trazem determinadas modificações íntimas de emoções que já estão aqui guardadas, arquivadas em existências espirituais anteriores, mas que são revividas, fortalecidas, robustecidas. Estamos dando um salto àqueles campos de atividade sensual em condicionamento. O que tem isso a ver? Condicionamentos materializantes, sintonia com determinados companheiros que estão gravitando nessa área, e quando nós vamos desencarnar, onde está o teu tesouro, estará aí o teu coração. Vibra em nós estes que são os potenciais de convivência na Terra. Então nós precisamos observar nesse capítulo, que é uma leitura obrigatória, que André Luiz, a partir do momento que ele sorve a água e do momento em que ele se alimenta da sopa, ele se revigora. Ele estava quedo, exaurido, sem forças, completamente combalido. É quando ele tem essas alimentações, ele já começa. Então agora nós vamos ao momento da música, Clarencio disse. E ele falou, mas será que eu poderia ir? Imaginem, quem estava num catre de dor, que seria a própria maca, agonizante e perturbador, o seu quadro, e que minutos depois ele consegue se levantar e será que eu posso? Aí alguém oferece o braço e ele sai para o canto da música no entardecer de nosso lar. Ele se encaminha com dificuldades e quando ele chega é um salão emoldurado de intensa luminosidade e de beleza indescritível. Um polo de fortalecimento, como num quadro vivo, de uma beleza escultural. E nós vamos ver que caem dos céus flores azuis que se enroscam em nossos cabelos, em nossas vestimentas perispirituais, na narração dos espíritos da época, e esses campos vão se dissolvendo e recaem lenta e gradativamente, introduzindo-se para o interior dos espíritos, e a luz começa a se emoldurar no coração dessas almas, e a aura se transforma, e elas vão tendo determinadas modificações altamente sublimes e superiores. O efeito da música. André Luiz, depois disso, já se refaz. Ele volta para o aposento e ele diz: eu já estou completamente diferente e agora não mais estou doente. De forma aparente, óbvio. Estava saudável. O que nós chegamos à conclusão de que precisamos fazer um estudo. Será que a música modifica as pessoas? A música por si só
altera a nossa contextura? Será que eu estando doente, eu posso ouvir uma música e aumentar o potencial para pedir a fluidificação destes receptáculos? Mas eu estou doente. Sim, eu estou doente. Emmanuel diz: coloque um copo de água na frente de suas orações e peça o poder divino. Então, como que isso funciona? Funciona que nós, com a música suave, terna, divina, a música que faz alterações fundamentais em nosso corpo, ela faculta que saiamos das esteiras inferiores nauseabundas da nossa vida e consigamos sair dos monturos. A música faz com que abramos os potenciais das nossas estruturas psicológicas, emocionais, psíquicas, espirituais. E como se dá? Se dá exatamente pela mesma forma como Divaldo Pereira Franco fazia as visualizações terapêuticas. Como que ele fazia isso? Fazendo um chamamento para a mente produzir a imagem que ele oferecia. E você, acompanhando a imagem, ele vai te levando para sair do sofrimento e da dor. Então é uma indução mental. A música faz o quê? A música faz com que as nossas eletrificações materializantes e infelizes se dissolvam e abram os potenciais do sol interior. Onde que Deus colocou a sua presença? Deus colocou a sua presença na nossa consciência. Então ali tem uma estação eletromagnética produtiva, forte, saudável, linda, maravilhosa, atuante em tempo integral, ligado ao Pai Celestial, através do potencial do coronário. O coronário faz o contato direto com estas forças do Altíssimo. Por isso que ele sabe quem você é, o seu nome, seus desejos, suas dores, seus sofrimentos. E quando você pede, você recebe um néctar divino, específico, com especificidade, para você resolver as suas questões. Por quê? Porque você está integrado. Então, quando você busca a reflexão, a calma, a tranquilidade, nesse capítulo 3, para mentalizar potenciais que a música propicia, a glândula pineal, que estava embaçada, ela começa a se abrir, ela começa a buscar uma cintilação. A glândula pineal começa a ficar lustral, e ela então tem esse painel de identificação com o mais alto. A glândula da hipófise, que tem um fator de grande importância nas nossas atividades espirituais, psíquicas, emocionais, porque é a grande glândula que faz, além de todas as outras suas funções, a possibilidade de entrevermos o Altíssimo, a sensibilização e desenvolver potenciais de interação com o mundo espiritual. Essas glândulas são de uma potencialidade imensa. Os bilhões de neurônios ao poder da música fazem com que todas as suas interações, chamadas sinapses, se desenvolvam de uma maneira equilibrada, suave, dinâmica, produtiva,
objetiva. Não há interferências nas sinapses exatamente do contexto negativo perturbador. E aí você se eleva, fazendo com que o córtex cerebral se abra e coloque a visu 21 pontos, chamado de sentidos. Nós pensamos que são 5, não, são 21 sentidos que se iluminam, estão agora profundamente vinculados a essa força condutora que os espíritos utilizam para trazer do mundo espiritual, da colônia espiritual, aquilo que você precisa. A música abre, não é que a música ilumina, você abre os condutos e a espiritualidade faculta a alimentação espiritual. Dentro desse painel também se iluminam o córtex pré-frontal. É aqui que tudo se prevê, aquilo que tudo vê e a tudo provê é aqui que tem a dinamicidade, aqui que você tem condições de sentir pela intuição, pela experiência, pelo know-how, pela a perspectiva, pela empatia. Qual o caminho melhor? Aqui, o córtex pré-frontal. É importante considerar a amígdala cerebral na música, que ela tem um painel de abrir um dos maiores potenciais que nós temos, que é o hipotálamo e o tálamo. O hipotálamo é a nossa biblioteca, tudo ali está presente. O hipotálamo traz todos os registros de todas as existências. O espírito guarda na biblioteca. E quando você estuda e vai fazer curso, quando você faz um curso regular, é o hipotálamo que faz o condicionamento de arquivo. Quando você estuda e dorme, quando você dorme, um sono relativamente bom, faz cessar toda a catalogação daquilo que você estuda, etiquetando, departamentalizando tudo aquilo que você faz, para depois é só buscar no insight, toda a potencialidade vem. Onde está? No hipotálamo. A música faz com que toda a regência cerebral, mental, estrutural se dê de uma maneira profunda. E nós vamos registrar não só isso, uma análise na medula espinhal, na coluna cervical, e vamos encontrar aí um polo chamado de coronário iluminado. Por isso que nós precisamos buscar a serenidade, a música, a meditação, indispensável para aumentar as nossas vinculações neurais com o mundo maior, facultando então uma intuição mais produtiva e assim uma sensibilização muito maior, porque você está adentrando aos painéis iluminativos de uma potencialidade que você está dimanando, você emanando, você está produzindo, você está na ensementação do bem, da luz e da paz. E é importante que no centro de força frontal ou cerebral, a música faz esses lampejos neuroquímicos, facilitando então esses potenciais, e aí nós vamos encontrar uma força inesgotável de saúde através desse centro de força frontal. É o nosso mais importante contato com o corpo físico. A música faz com que, então, nós tenhamos a perspectiva de um polo magnético agora na glândula da hipófise.
mas não como hipófise. A glândula hipófise em sintonia com a tireoide e paratireoides, que faz toda a estrutura hormonal equilibrante, que é um dos pontos mais delicados da ciência, para colocar os hormônios em ordem. A música faz então com que a espiritualidade nos auxilie a fazer esse balanço geral de equilíbrio, levando-nos à saúde, mas não para aqui. Desce para o timo. No timo tem um potencial que se abre para a imunidade espiritual e a imunidade corporal. E aqui dá o balanço, porque agora você está no campo de conexão das forças universais. Você está abrindo os condutos para os mananciais inesgotáveis do bem. Por que se estuda? Por que se faz? Por que se materializa em nosso lar o trabalho com música? Exatamente para restaurar aqueles trabalhadores que naquele momento fazem uma catarse, uma iluminação, uma potencialização, se renovando de maneira profunda. Então nós vamos encontrar que após o timo, vem para o pâncreas, e aí as cores do pâncreas se tornam profundamente belas, em manifestação de harmonia, para controlar o quê? Os órgãos da mais importante tarefa que nós temos todos os dias, a todo momento, que são os órgãos da digestão. O pâncreas é o polo de luz para equilibrar, equalizar esses órgãos. E vamos encontrar os espíritos então fazendo essa auditoria através do centro de força frontal, chegando agora àquelas usinas sobre os rins das adrenais, que fazem a tranquilização, a calma, a pacificação, para evitar o quê? Adrenalina e cortisol. Aqui é que controla. E aí você pacifica, tranquiliza, acalma, para chegar nas sexuais e fazer todo esse corredor endocrínico. É um corredor que faz saúde. A música, portanto, atua para que você tenha plenificação dos seus potenciais aqui encarnados, produzindo muito melhor, em condicionamento muito superior. Mas não para aí. A música faz com que nós tenhamos a possibilidade de adentrar aos painéis do centro de força laríngeo. E agora, os espíritos, através da música que você abre, trazem da colônia espiritual, da qual nós estamos vinculados, todas as energias anotadas, tipificadas, que deverão fazer um bem enorme às nossas células. E como é que consegue fazer o adentrar as células? Muito simples, através da faringe, da laringe, essa onda iluminativa, inesgotável, contínua, forte, saudável, caudalosa, interpenetra e começa a se esgueirar pela traqueia até um ponto chamado carina, quando se abrem duas e alimenta os pulmões. Os pulmões ficam iluminados, clarificados, abençoados, fluidificados por essa onda. Mas não para, porque a onda é muito forte, o caudal é muito vigoroso. E aí adentra os alvéolos. Os alvéolos é o porto de entrada para a corrente sanguínea. E essa onda iluminativa agora ganha a corrente sanguínea. A corrente sanguínea tem uma função: levar oxigênio às células e recolher gás carbônico. Isso é automático, a todo momento, a todo segundo.
Os espíritos aproveitam agora essa vinculação da música, da oração, da pacificação, da concentração, e esta força é invadida na corrente sanguínea para iluminar agora as células nervosas, as células neurológicas, e todo esplendor começa agora a se manifestar. Mas como a onda é muito forte, o caudal é muito determinado, ela continua e vai chegar até agora ao coração. E no coração, então, há um bombeamento, e essas energias vão para todas as 37 trilhões de células. Todo o seu corpo agora está tremeluzindo, iluminado, com a força da espiritualidade superior, que através da música, da sensibilidade, da oração, da meditação, lhe faculta acesso à saúde plena. Desse mundo mágico, como sendo um corpo estelar de estrelas, 37 trilhões de células. Agora o toque mágico vem para o cardíaco, e eles fazem uma auditoria no cardíaco, no sol peitoral, que segundo Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante seria como se fosse o toque terapêutico. Aí você recebe aquilo que é necessário no contexto do sentimento. Mas não para aí, eles vão para agora o esplênico. Por que o esplênico? Para libertar e iluminar. Por que libertar? Porque agora essa onda de fluidos bons fazem uma auditoria no esplênico, onde estão os painéis de fixação obsessiva, onde os espíritos se agregam, se locupletam das energias para absorver aquilo que você possa produzir. Então faz uma catarse, uma iluminação, e as forças fluídicas positivas e renovadoras adentram-se pelo esplênico e potencializa o cosmofísico de energias duradouras, fortes, saudáveis e iluminadas. Vamos ter, portanto, agora que essa onda que a música produz venha para o solar. E você vai dizer, qual a importância do solar? Absoluta. Todas as emoções caem aqui. E a resposta dessas emoções são acrisolar ali fluidos ruins, pérfidos, negativos, altamente destruidores. Por isso que a pessoa começa a ter má digestão, irritação, depois vem uma úlcera péptica, depois vem um câncer. Por quê? Porque aqui consolida ódio, a mágoa, o ressentimento, e você vai bombeando essas áreas de infeliz estruturas morbíferas, e vamos ter aí o início de uma doença profundamente perturbadora. Então eles fazem um saneamento para depois vir para o centro de força genésico. E no centro de força genésico, a luz adentra e a árvore da vida se planifica, e nós temos uma aura completamente envolvida por bênçãos diamantinas, recebendo, portanto, o polo magnético do amor. É necessário que nós nos preparemos para que esta realidade nós possamos fazer diuturnamente.
Quando assim for possível, vou fazer agora a minha alimentação espiritual. Dá um staccato. Coloca Chopin, coloca Bach na sua predileção, Dvorak, as danças eslavas lindas, e você começa a falar com Deus. Se deixa levar a emoção. A estação eletromagnética da conexão com a consciência começa a se espelhar. E as divinas oportunidades espirituais se materializam, porque os espíritos bons começam a chegar. O anjo de guarda. Quem é o anjo de guarda? Um espírito superior, no comando da sua vida, para auxiliar o seu processo evolutivo. A música favorece? Favorece. Porque você vai buscar agora uma tonicidade superior, sublimada, e o primeiro que chega é o anjo de guarda. Ele é um espírito superior, não tem nome, não se comunica, não é familiar. Pode ser que seja, mas via de regra não é familiar. Ele te acompanha desde quando você nasceu e vai até depois da desencarnação, ainda roteirar caminhos que você precisa passar no mundo espiritual, apoiado, estruturado, fortalecido. Venham os amigos espirituais, que são os vanguardeiros da sua vida, aqueles que ficaram e não vieram, mas são seus amigos. Vem os familiares que lhe antecederam a grande viagem. Vem os amigos de escola, da casa espírita que você labora, e vem facultar nessas sessões de música, de vibração, de elevação, a possibilidade de você se elevar. E aí começam a vir nessas sessões ideias de fazer, de acontecer, que são plasmadas durante o sono e que você deixou sem conexão de atualização. As intuições vêm, os insights vêm, os quadros surgem, e aí você vai vendo que está tudo modelado, está tudo orquestrado, está tudo estruturado. Basta você fazer o insight e iniciar o processo. Portanto, esse capítulo 3 é fundamental. Como que uma pessoa sai, depois de 8 anos, do campo umbralino? E é importante considerar que aquelas situações de agonia, de pântano, não são pântanos, são projeções da mente daquele que está encarnado, desencarnado. E como ele está com outros, as projeções são muito intensas. Então ele vive naquele mundo de projeções que estão estabelecidas num ambiente em que eles estão reunidos. Aquele ambiente, sim, mas são projeções da mente. E eu gostaria de perguntar para mim, como estão suas projeções, Luiz Carlos? Como estão as nossas projeções? Quando eu ministrava aula na universidade, tinha uns que ficavam assim. Aí eu saía e eles continuavam. Estavam distantes. Eles estavam com projeções mentais, mas não ali. Alguns do centro também, palestra, eles ficam assim. Mas será que a costureira vai me trazer o vestido amanhã com tempo? Ah, mas aquele carro que eu comprei, será que o motor está bom? E fica assim.
acompanhando. Isso é devaneio. Isso é um campo de fuga. Falta de observar, objetivar o pensamento, concentrar num foco com acuidade para fazer aquilo que você precisa fazer, estudar com esmero, fazer com atenção, com objetividade, desligar isso, para que isso não venha te turvar a todo momento. Que concentração é essa? Por isso que fica tíbio, frágil. Você vai ouvir uma palestra, você tem que ouvir outra vez. Tem pessoas que estão tão perturbadas que pegam o Evangelho, lê, depois tem que voltar a ler de novo, porque está num processo de ansiedade. Processo de ansiedade é você estar na frente. O corpo está aqui, o corpo espiritual também. O espírito está aqui, aparentemente. Mas, a bem da verdade, ele está no amanhã. Ele não está no aqui, no agora. Ou ele está ressentido do ontem. E nós precisamos nos condicionar, porque todos vamos deixar esse corpo. Todos vamos deixar esse corpo, Luiz Carlos. Se prepare, rapaz. Tem uma música da Elis Regina, que ela interpreta muito bem. Não é dela, mas ela interpreta, não é? Muito bem. Sobre alguém que está no navio, está perdido. Se oriente, rapaz. E aí começa a música. Se oriente. Tenha foco. Você é espírito com vida eterna. Você não é eterno, eterno é Deus. Você tem vida eterna. Você foi criado simples e ignorante, e você vai para o mundo da perfectibilidade. Você vai ser um Cristo. Mas não perca tempo. Aproveite agora que a doutrina está na tua mão. Nós estamos envolvidos na doutrina agora. Eu encerro então para dizer que é preciso fazer um estacato para vivermos como espíritos. Nós estamos vivendo como seres humanos. Somos, mas vamos fazer um treinamento de não ter corpo físico para produzir o melhor de nossas vidas. Nós poderíamos dizer assim, como Chico Xavier nos orienta, que é necessário sair, vez outra, dos painéis espirituais da dor humana e buscar a dor humana no coração de alguém, treinando assim o suporte da paz, do amor, da luz e da consideração espiritual, sempre vinculado no bem. Sabendo, como Divaldo Pereira Franco, que nos ensinou ele próprio, de que estava certa feita num trabalho muito grande, de 20 dias ou mais, viajando. Quando voltou, estava cansado, profundamente cansado. E estava chovendo, e ele falou: que bênção, está chovendo. Hoje tem pouca gente. Quando ele viu, tinha ônibus para todo lado, e ele estava realmente muito cansado. E foi trabalhar no tempo que ele trabalhava até as 4, 5 horas da manhã. E quando estava lá pelas 4 horas da manhã, apareceu uma senhora. Uma senhora. Entrou na fila e disse: o seu Divaldo, um homem de bom coração passou lá na minha casa e falou para o senhor que eu poderia vir aqui para o senhor pagar a água e a luz, porque vão ser cortadas. E amanhã cedo eu não tenho condições de pagá-las. Então, um
homem de bom coração, e o Divaldo começou a se irritar com isso. Um homem de bom coração, ele falou que é sócio aqui, mas aqui não tem sócio, minha senhora. Ele falou para pagar, porque amanhã cedo eu já vou lá e pago, porque senão eu sou lavadeira de ganho. Meu marido está doente, meu filho desempregado, eu preciso. E ele falou que vai resolver a situação. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro, minha filha. Eu estou aqui, eu acabei de chegar, tal. Ela falou, mas um homem de bom coração falou que era para o senhor pagar, porque ele é sócio aqui. Mas minha senhora, chega Joana, atrás da mulher, o que está acontecendo, meu filho? Aí ele mudou a postura. Oh, minha irmã, ele contando, oh, minha irmã, esta companheira é lavadeira de ganho, mentalmente ele falando com Joana. Então ela está precisando do suporte, do amor, da luz e da paz. Mas qual é o problema? Eu não tenho dinheiro, a senhora sabe que eu não tenho. Você não tem, mas meu filho tem, a carteira dele está cheia porque ele é o tesoureiro. Passa para ele pagar, meu filho. Nilson. Aí o Nilson veio, resolveu a questão, e ficou ele e Joana. Ela era a última. E Joana disse uma coisa que é muito forte para nós. Falou para o Divaldo, mas o Divaldo tem status, nós não. Nunca reclame do trabalho no bem, mesmo que o trabalho te amofine, te tire as forças e te dilacere. Não reclame. A linha invisível de quem pede e de quem serve é tênue. Se você reclamar, vá para quem pede. Não precisa servir. Eu não poderia dizer, mas vou dizer. Esta mulher, na madrugada, diante do seu momento de dor e sofrimento, ajoelhou-se e chorou. E pediu, Jesus, tenha compaixão de mim. Olha a situação do meu lar, Senhor. Tocou as fibras sutis do amor de Jesus. E ele disse, quem poderá ajudá-la agora? Tem um companheiro nosso, na atividade, na madrugada, mande para ele. Então, um espírito superior disse para ela, saia, o primeiro que passar, peça. Aquele senhor saiu daqui, e nós o conduzimos para ele passar em frente à casa daquela senhora. E ele foi envolvido por nós, para que ela viesse aqui, porque Jesus mandou. Ele caiu em sofrimento existencial na culpa. E depois de alguns meses, ainda estava triste. E ela disse, noto que o nosso filho está um pouco triste, o que está acontecendo? E ele disse aquilo que nós precisamos ouvir. Será que meu nome saiu do caderno de Jesus? Porque se saiu, o que será de mim? Não saiu, meu filho. Perdeu umas linhas, mas está ativo. Anotemos essa lição. Preparemo-nos para o desencarne, para as atividades, a fim de que, sem condicionamentos materializantes, possamos imediatamente chegar no mundo espiritual, arregaçar a manga e começar a trabalhar. Que Jesus nos ilumine, nos alcandore, hoje,
amanhã e para todo sempre. Que assim seja.